João capítulo 10, versículo 10. Todo mundo gosta. Deixa a letra da música engatilhada aí que eu vou falar da letra, tá? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Bem, quando nós pensamos vida com abundância, nós pensamos em quê? Vida com bolso cheio. Vamos lá para a letra da música, vamos lá, colocando lá. Cadê a letra da música? Cadê? Essa vida vai passando, com Jesus me dá prazer, é tanta alegria que invade o meu viver. Nada nesse mundo vai me derrotar, como Jesus reinou, eu também posso reinar. Vai passando. Isso é que é viver, isso é que é viver, isso é que é viver. Vou viver, vou viver, vou viver. A vida abundante, agora vai ficar, que Jesus veio trazer. Agora, vou viver longe do pecado. Calma, longe do pecado. Longe do pecado, vai. Do erro e de todo o mal. Vai. Vou viver como Jesus viveu. E aí? Ele viveu? Como é que ele viveu? Agora você vê, sabe o que é mais longe do pecado? O que então é vida abundante? A palavra vida com abundância é a vida do tipo de Deus. É a vida que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para você. Uma vida longe do pecado. Porque quem nasceu de novo, ele tem o quê? A vida de Deus nele. Ele tem a própria natureza de Deus nele. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Quando falamos da morte, também nós pensamos o quê? Caixão? Cemitério? Né? Não, morte, natureza do diabo, separação de Deus. Vida longe de Deus, perto do pecado ou no pecado. Isso é morte. Entenda? Esse é o salário do pecado, é uma vida separada de Deus. É uma vida separada. O salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, zoé. É a vida eterna, essa palavra no grego é zoé, a própria vida de Deus, a vida do tipo de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a música. Então, quando falamos da vida abundante, falamos da vida de Deus. É esse tipo de vida que nós temos que ter. Verifique se eu tenho que verificar se eu estou vivendo essa vida, se você está vivendo essa vida. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 e 9. 1 de João. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, vamos ler juntos? Não vive na prática do pecado. Pecar é uma coisa, não devemos pecar, mas se pecarmos, não conseguimos viver nele. Quando temos a vida de Deus, quando temos a vida abundante. Lembra da música? Vou viver a vida que Jesus veio trazer, uma vida abundante, uma vida longe do pecado. Então, se a pessoa está vivendo no pecado, ela não tem a vida de Deus nela ainda. Você tem que se examinar. Ele não consegue, pode ter a certeza disso, ele não consegue. E ele diz mais ainda para nós aqui, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então nós temos que entender se somos nascidos de Deus. Quando Jesus falava que um deles ali era do diabo, verdadeiramente nenhum deles era nascido de Deus, mas os outros aceitavam a palavra, ele rejeitava, que era Judas Iscariote. Hoje não tem filho da petição. A vida de Deus está à disposição de todos. O caso é que muita gente não faz o que deveria de fazer. Então, cristão, você tem que se examinar se você nasceu de novo. É importante, porque se você não nascer de novo, vamos para João, mas o Evangelho, 3:3, mas vou ler do versículo 1. João capítulo 3. Olha que eu falei, não estava aqui, tinha outras coisas para dar. 3:3. Vou ler do 1. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabendo que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Coisa séria. A pessoa está na igreja, não fica escandalizado, está no púlpito, mas ele não vê o reino de Deus. Ele não sabe o que é isso. Por isso que algumas coisas são naturais para ele. E não adianta tentar convencê-lo. Ninguém consegue. Quem consegue convencer a pessoa é o Espírito Santo, quando ela abre o coração. Porque o próprio Senhor Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Repito, palavras do Senhor: quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Ele não consegue. Nós vamos ver um exemplo do Antigo Testamento de um homem que não queria viver na prática do pecado. Esse homem pecou, mas esse homem teve a humilhação diante de Deus, se humilhou diante de Deus. E ele falou algo muito importante para nós. Salmo 51, Salmo de Davi. Primeiro mostrando que ele errou muito, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabia que tinha errado, mas ele entendeu, e nós temos que entender isso, que Deus, a misericórdia dele é maior do que qualquer erro que o homem tenha cometido. Não importa o que você fez, importa que o amor de Deus é maior. Se houver arrependimento, você vai ter a misericórdia na sua vida. Mas abra aqui um parente, para comentar rápido: a misericórdia não anda sozinha. Veja, Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Olha o que está dizendo. Você não vai ter misericórdia se não falar a verdade. A verdade não anda sozinha. Você pode contar meia verdade para o homem, entenda, para o amigo, para a família, para o parente, para o pastor conta para a igreja, mas não conta a verdade. A mulher chegou diante de Jesus e a Bíblia diz que ela contou toda a verdade, falou toda a verdade, ela sangrava, e Jesus disse: a tua fé te salvou. Amém. Então, você quer a misericórdia de Deus, fala toda a verdade. E se precisar da misericórdia de alguém, porque não esqueça do filho pródigo: eu pequei contra o céu e perante ti. Então ele foi pedir perdão para Deus e para o Pai. Se eu mentir para você, já expliquei, não adianta eu falar: Deus, o Senhor me perdoa que eu menti para aquele irmão. Não, eu tenho que chegar para você e dizer: irmão, eu faltei com verdade, você me perdoa. Não adianta, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que abrir o coração. Para quê? Para eu ter a misericórdia. Então a verdade não. O bom é o final: pelo temor o homem se desvia do mal. Mas não é mensagem para agora. Voltando aqui, então Davi conheceu: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Não adianta. Tem pergunta que você faz, se a pessoa parar assim, está no erro. Tem coisa que é automática, é sim e não. Verdade. Eu me converti, entenda bem, quantas décadas eu estou com Jesus. O velho já me fui pingou, sou um alcoólatra, um exemplo. Vocês perguntam bem, depois você se conheceu, o senhor tomou alguma pinga algum dia? Eu ficar: peraí. Não, é automático, não. Entenda bem. Eu estou falando pinga para não falar outras coisas, para não querer ser mais santo ou não querer ofender alguém, entenda? E não querer machucar ninguém, mas é automático. Você fala sim ou não? Não, nunca. Você fumou um cigarro depois que aceitou Jesus? Nunca. Então estou falando de vício, mas poderia ser outras coisas. E será que eu poderia falar também sim ou não? Tem que verificar. Aí eu passo para você a pergunta. E se perguntasse para você? Eu não vou citar em outras coisas, para não querer ser uma coisa pedante, entenda bem, uma soberba, mas isso é para mim e para você. Nós temos que estar preparados, porque nós vamos estar diante dele. Ele não vai fazer pergunta nenhuma, ele já vai mostrar tudo. A Bíblia diz que o que está oculto vai ser revelado. Então não pode ficar, você não pode permanecer, tem que confiar na misericórdia, porque o pecado está, e o pecado só é apagado pelo sangue de Jesus. Não tem outro jeito. E o sangue de Jesus só se manifesta com a verdade. Por quê? Provérbios 12, 17. O que diz lá? O que diz a verdade manifesta a justiça. O que é a justiça? Essa misericórdia de Deus que nos lava no sangue de Jesus. Que não importa o pecado de um adúltero, o pecado de um homicida, foi lavado. E ele diz então: lava-me completamente. Versículo 2.
Ele queria isso. Aí ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões. Mas aí ele falou no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nós temos isso quando somos o quê? Recriados em Cristo. Deus não melhora o nosso espírito. Deus não melhora o nosso ser. Não, Deus faz de você uma nova criatura. Por isso que eu disse que eu nunca fumei na minha vida, nunca bebi. Quem fumou foi o velho Jaime. Mas eu me tornei uma nova criatura. Entende? Mas vamos que um dia eu fiquei fraco na fé e tomei uma pinga. Não tomei não, só um exemplo. Né? O que eu tinha que fazer? Confessar para Deus. Não é verdade? E a quem eu ofendi, no caso o ministério, uma ofensa ao ministério. O cidadão é assim, aquele pastor Jaime, eu vi ele fazendo isso aqui, eu teria que pedir perdão também, só para você entender. Aí ele vai falar para nós, versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A pessoa não tem, por isso que você vê a pessoa constantemente mal-humorada, ela não consegue se alegrar com a alegria verdadeira, não é a alegria de uma piada, a alegria que o time venceu, a alegria de um programa humorístico, não, que é uma alegria também natural, não tem nada, pode ter, não estou dizendo que é errado não, mas é a alegria da presença de Deus, e nós queremos isso. Você vê que Deus nos levou para essa mensagem, alguém estava precisando. Amigo, o salário do pecado é a morte. Por isso que um dia o próprio Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Não se fez pecador, pecador é quem pratica o pecado, se fez pecado. Ele tomou os seus pecados todos, de toda a humanidade e levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual o castigo? Meu Deus, por que me desamparaste? Porque o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá, os nossos pecados estavam sobre Jesus. Paulo diz, salário do pecado é a morte, então ele sofreu a morte. Tem pregador que não aceita que Jesus morreu, quer dizer, se separando de Deus, que é a chamada morte espiritual. Ele não pegou a natureza de Satanás, não ficou pecador, é diferente. E por causa do pecado, o meu, não é do dele, nem dos nossos pecados, ele se separou do Pai, provou a separação de Deus, mas venceu o inferno e a morte, para quê? Para eu não conhecer nem o inferno nem a morte. Quando eu fechar os olhos, quando você fechar os olhos, já vamos ter o quê? A vida eterna, a vida de Deus. Estamos já no paraíso com Deus, a vida de Deus está em nós, e nós vamos com Ele morar no céu para sempre. Então, voltando onde nós começamos aqui, por causa da música, lembra? João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, a própria vida de Deus. Essa vida abundante que Jesus veio trazer, como Jesus viveu, eu também quero viver longe do pecado. É isso que é a vida de Deus. Eu não estou dizendo que é errado encher o bolso, não. Com a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Mas para encher o bolso, você tem que se separar de Deus, é melhor ficar duro, irmão, porque duro você está no céu, com dinheiro sujo não entra, não. Então, é muito importante você ouvir essa palavra. Deus nos trouxe até aqui porque Ele queria, Ele sabe de tudo. Agora vamos voltar, que eu tenho que voltar lá para o Isaías, mas agora é no capítulo 35, tá bom? Fica sair completamente aqui, mas vamos continuar. E ele diz ali, e ali você vê que, como diz o outro, rodei e acabei aonde? Como é que é o ditado que diz? Rodei e acabei no mesmo lugar. O que ele diz agora? Diz, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Agora é meu esboço já que está aqui, tá? Agora é meu esboço que está aqui. Irmãozinho, irmãzinha, você tem que andar nesse caminho. Ele é santo. O imundo não passará. Nesse caminho você encontra tudo aquilo que você precisa. Você pode ter lutas, mas Ele está contigo. Você pode ter certeza. Ele disse, eu nunca te deixarei, mas o imundo não passará por ele. Então não pode. Esse caminho santo que nos leva ao Senhor. E diz, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achar nele, mas os remidos andarão por ele. É aqui que nós temos, quem então nasceu de novo, anda no caminho santo. Anda, pode ser, não anda de maneira com falcatrua, desculpa a expressão, com picaretagem, não entra de maneira alguma, que eu falei, claro, dinheiro não é errado, mas se for para ter o dinheiro, tem que sujar as mãos, ou fugir da palavra, porque não esqueça que nem tudo que é legal é espiritual.
Então, mas se for para ferir a palavra, para sair da palavra, não. Ele fica na palavra de Deus. Ele fica no caminho santo. Mais ainda, no caminho, Isaías ainda, capítulo 5, versículo 11. É muito bonito estar na presença de Deus. Amém. 5:11. Ele diz para nós: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. Mas o que tem a ver com a mensagem? Muito. Nós nascemos de novo, nós não podemos nos levantar e seguir a bebedice. Mas pastor, eu não bebo de maneira alguma. Não, tem coisas que embriagam, entenda bem, mas não é só vinho não, não é só o álcool não. A política embriaga a pessoa, o esporte embriaga. Tem muita coisa que acaba embriagando você e você acaba perdendo a razão. Billy Graham, um dos maiores pregadores, disse que ele aproveitava sempre o tempo da manhã para se encher com o quê? Com o Espírito Santo. E ele passava o dia já com as boas informações, com a palavra de Deus, com a mensagem da palavra de Deus. Por favor, não é errado ter o esporte, entenda? Não é errado você, claro, você tem ideologia. Eu estava falando hoje para um amigo. Eu falei assim, olha, nós temos que seguir a Bíblia Sagrada, mas eu jamais concordaria, jamais participaria, entenda bem, de uma coisa que é contra a palavra de Deus. Eu nunca vou apoiar, por exemplo, o aborto. Eu nunca vou apoiar, entenda, a instituição de família, que eu estou na Bíblia Sagrada. Eu nunca vou apoiar o que está contra a palavra de Deus, mas eu tenho que orar pelas autoridades, que é meu dever. De orar, independente se eu votei ou não naquela autoridade, mas é meu dever orar, porque eu tenho que seguir a Bíblia. Esse é o caminho santo, que a Bíblia diz que devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Então é meu dever como cidadão, entenda, como cristão, orar por quem? Para quem é o presidente, orar por ele. Ah, mas não estou dizendo se eu votei ou não votei, é meu dever, o governador, o prefeito da cidade que eu moro. A Bíblia diz que você tem que orar pela cidade onde você está, para tenhamos paz. Só para explicar isso aqui, para não achar que eu estou fora do mundo também não, tá bom? Então, voltando aqui, mas as pessoas seguem, e então elas ficam e não se alimentam de Deus, e quando chegam à noite estão fora de si, não pode. Aí voltando, Isaías ainda 60 para terminar agora, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 60. Versículos 1 e 2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Vou ler um pouco mais. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, nós temos que andar na santidade, andar sem pecado, porque eles vão andar na nossa luz. Mas se nós andarmos no pecado, estaremos andando o quê? Nas trevas deles. Não, nós somos a luz do mundo. Por isso que tem que nascer de novo. Por isso que não pode ser só frequentador de uma igreja, não pode ser apenas um bom pregador, um bom orador, entenda bem, ou que tem uma oratória tremenda. Acima de tudo, tem que ser nascido de novo. Tem que ser uma pessoa que tenha um compromisso com o Espírito Santo, uma pessoa que não vai escandalizar a obra de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou. Nós vamos orar agora? Vamos orar pela família? Vamos, mas antes eu quero orar por você, mesmo sentado, que você faça uma oração a Deus. Deus, eu quero meu coração limpo, eu quero a minha vida no altar. E se você tem dúvida se você nasceu ou não de novo, você aceita Jesus agora. Irmão, creia no coração, Ele vai lhe dar um novo nascimento. Feche os olhos. Pai, se alguém tiver dúvida aqui, que está vivendo no pecado, deve pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, dizer, Deus, eu quero perdão, eu quero misericórdia. Se você não nasceu de novo, peça, Deus, eu quero nascer de novo. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para Ele, me salva, Jesus, Ele vai te salvar. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Pode ter a certeza disso. Quem nasceu de novo, ele tem simplesmente a vida de Deus nele. Você nasceu de novo. E se você errou depois de ter nascido de novo, diga, Jesus, eu não posso viver na prática do pecado. O Senhor me perdoe onde eu errei, onde eu tenho errado. E Ele vai te perdoar. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Muito obrigado, Pai.
Agora, Jesus, mostra-te no nosso meio, na cura dos enfermos, na libertação de alguém que está oprimido, para que todos vejam a tua bondade, a tua misericórdia. Todos digam amém. Vamos ficar de pé agora? Depois nós vamos orar, depois eu vou fazer no final uma oração forte com o pastor Leandro pela família. Agora eu quero orar para todo mundo que está com uma dor. Mas pastor Jaime, eu estou com uma dor de cabeça esses dias, que eu não sei o que é. Eu estou com uma dor no peito, estou com dor no braço, dor na perna. Não tem nada a ver com o pecado agora, tá? Não fica com medo não, tá? É você dizer, eu tenho andado num estresse muito forte, eu tenho andado numa preocupação grande, numa ansiedade, eu estou sentindo uma dor de cabeça estranha, uma dor na nuca, ou uma dor frontal aqui, a claridade me incomoda. Fecha os olhos que eu vou orar por você. Talvez seja dores nos braços, nas pernas, dor na coluna, dor na região inguinal, nessa região do intestino. Então você está com uma dor forte no estômago, uma dor do lado direito, pode ser o fígado, o pâncreas, a vesícula, não sei. Ou meu Pai, vem com teu poder agora, tocar nessa pessoa para que ela veja a bondade do teu amor, ela veja a bondade do nome de Jesus. A minha fé está unida com a fé deles agora, a minha fé está ligada com a fé deles, e Deus, seja o mal qual for que está nessa pessoa, terá que sair, não pode continuar, porque estamos na tua presença, e na tua presença existe abundância de alegrias, plural mesmo, alegrias, e eu quero essa pessoa se alegrando agora, como ela se alegrou antes, Deus, sabendo que o Senhor perdoa os pecados, mas o Senhor sara todas as enfermidades. Diz a tua palavra que aquele que perdoa as iniquidades, sara as enfermidades. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz para me dirigir a essa dor ou dor onde você estiver, e seja qual for a sua causa, eu te repreendo e eu exijo, saia. Dor na cabeça, dor nos braços, dor nas pernas, dor na coluna, dor no estômago, dor inguinal, no chamado pé da barriga, ou dor na boca do estômago, onde você estiver, o dor saia. Agora eu estou mandando, eu estou exigindo, seja o que for que está causando essa dor, seja qual for a razão dessa dor, eu digo, sai agora, com fé, com autoridade, diga ao mal, saia. Pode ser inflamação do ciático, pode ser o que for, pode ser o estresse que está causando a dor de cabeça, ou até uma veia entupida, ou até um tumor, pois sai a dor e a causa da dor, nós exigimos, nós ordenamos, o mal, saia, vai embora, em o nome de Jesus. Levante as mãos. Aquele que perdoa todas as suas iniquidades é o que sara todas as enfermidades. Diga obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, hein? Nosso Deus é bom em todo o tempo.